Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Gratidão ao plano espiritual que me permitiu estar novamente nesse templo de luz. Gratidão à diretoria do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento pelo convite, pela confiança e mais ainda em ampliar os meus conhecimentos para que eu possa multiplicá-los. Um abraço carinhoso a todos os presentes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Por que o silêncio é tão importante? Todos os santos, os místicos, os grandes mestres da espiritualidade e até mesmo nas entrelinhas do livro de instruções, Antônio Olívio Rodrigues observavam e recomendavam a prática do silêncio como uma forma de conquistar a nossa elevação espiritual. Mas, afinal, o que a prática do silêncio tem de tão especial? Silêncio é uma palavra que ela pode ser atrativo ou aterrorizante, sugerindo de um lado a paz e o recolhimento e de outro o medo e a solidão. Há muitas criaturas que acreditam que o silêncio seja atrativo. Mas a maioria dos seres humanos tem medo, tem receio desse recolhimento absoluto. Será que nós já experimentamos ficar num ambiente sozinhos, apenas ouvindo os sons que muitas vezes nós não demos a mínima atenção, nós nem reparamos, como o tic-tac do relógio, o motor em movimento dentro de uma tubulação, uma geladeira ligada, a máquina de cortar grama com um trabalho intenso. Todos esses sons, eles formam um quadro e que, por vezes, parece-nos irritante. Talvez o que nos amedronta com a prática do silêncio é ficarmos sozinhos com os nossos pensamentos. Estes se movimentam agitando a nossa mente. São as nossas ansiedades, as nossas aspirações, as questões dolorosas, as situações difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que vão borbulhando na superfície da nossa consciência, deixando-nos descontrolados.
um ato também que nos atormenta, que nos leva ao temor, é o silêncio, que vai lá no fundo do nosso íntimo, no nosso eu interior. E a luta na complexidade do nosso coração. Então, preferimos abafar o silêncio e fazer barulho. Ao entrar no carro, ligamos o rádio. Ao chegarmos em nossas casas, ligamos a televisão. Às vezes nem para assistir nada, mas para que aquela trilha sonora fique lá de fundo. Quando paramos no serviço, ou em alguma fila do mercado, do banco, ou seja lá qualquer lugar, imediatamente nós valemos do celular. Tudo nós queremos, menos o silêncio. Os grandes mestres da espiritualidade divina, até mesmo esses nossos protetores que regem, que protegem, que envolvem essa nossa ordem, eles afirmam, através da prática do silêncio, nós vamos obter o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento e até mesmo o nosso progresso espiritual. É quando nós vamos compreender melhor o que estão lá nas Escrituras, no contexto da Bíblia, em que Jesus Cristo assim afirma: guardai-vos de falar muito. E todas essas lições de vida tiveram repercussão nas ordens religiosas, que passaram então a impor aos seus seguidores o silêncio, como São Doroteia de Gaza, em que assim declarava: só através do silêncio nós vamos nos comunicar com o Pai maior, Deus. São Maximiliano Golpe também assim dizia: com o silêncio nós vamos obter aquilo que mais nós necessitamos, a graça de Deus. E aqui ficaríamos citando exemplos e mais exemplos. E ao longo dos séculos, muitas ordens religiosas praticavam, exigiam que os seus seguidores cumprissem, eram obrigados a praticar o silêncio. Sendo que uma das ordens mais famosas foi a ordem religiosa dos enxutos, em que eles tomaram toda uma proporção que até se transformou em documentário. Mas o importante do silêncio
como qualquer outro instrumento para a vida espiritual, não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que a gente possa ter um modelo, aprender o Evangelho do Cristo através das grandes lições do Mestre e de todos aqueles seus discípulos que deixaram documentado grande sabedoria para que nós tivéssemos hoje o privilégio de vivenciar. Assim também, nós temos outros que também vieram aqui nos socorrer, nos ajudar, evidenciando que o silêncio, ele deve sempre ser aquela condição para que a gente possa progredir, analisar os nossos procedimentos, as nossas posturas e sempre seguir em frente, sabendo que haverá sempre obstáculos, sabendo que as experiências todos os dias vêm ao nosso encontro. E ao longo de toda a história, o avanço tecnológico, a velocidade com que estão os meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, na internet, a humanidade está perdendo o controle da situação. Estamos envolvidos por uma tempestade caótica de pensamentos, de sentimentos e de emoções. E como nós podemos superar tudo isso? Enfrentando de frente. Somente através do recolhimento pessoal, controlando os nossos pensamentos habituais, frutos das nossas crenças. Porque são esses pensamentos que nós vamos nos sintonizar com todas as energias que estão ao nosso redor. Pensamentos elevados, pensamentos positivos. Este é o caminho para que a gente não possa atrair outros que estão perambulando, ausente do conhecimento espiritual, para nos bloquear, para emperrar a nossa vida, impedir de fazermos as nossas tarefas. Mas essa conexão com o Pai Celestial, nós só vamos conseguir
na calmaria, na tranquilidade, ou seja, no silêncio. Porque Deus, ele não grita com ninguém. Ele é calmo, como o mergulho de uma leve brisa. Desta forma, se nós queremos mesmo buscar aquilo que é saudável, nós temos que ir lá na meditação. Reservar umas horinhas do nosso dia e estar lá, pedindo humildemente que venha coisas boas, úteis, saudáveis, para que a gente não caia em tentação. O silêncio também nos possibilita preservar as graças que Deus nos manda. Assim como os mergulhadores, que eles guardam todo o oxigênio, ou parte dele, para ser utilizado quando for necessário. Assim também, nós temos que ter prudência, cautela, a fim de preservar o nosso reservatório, ou seja, as qualidades que estão dentro de nós. Aquilo que nós temos de generosidade, de amor, que está dentro de cada um de nós. Porque se nós nos sensibilizamos ao perfume de uma flor, à aproximação de um animal, a um ato de generosidade, é porque o amor está embutido, aguardando que nós coloquemos para fora com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Mas alguém aí poderá questionar: mas eu sou leigo, como vou praticar o silêncio? Certamente a esposa sempre espera que o seu companheiro mostre, seja transparente, mostre como a estima e como precisa dela. Agora, se fica lá mudo num canto, ou se comunicando por mímica, ou até como um monge, as coisas se dificultam. Tem que haver o entrosamento. E a palavra, ela tem força quando ela é colocada de forma para estimular, para motivar. Já o silêncio religioso, ele é muito diferente do silêncio daí do nosso convívio, na nossa sociedade. Porque todos nós precisamos de carinho, de gentileza, de cordialidade. Daí, nós não podemos ter posturas rígidas, mas saber se conduzir,
E vamos aqui colocar algumas sugestões práticas. A primeira prática do silêncio é fugir das conversas frívolas. Porque queiramos ou não, nós vamos acabar apontando, criticando e julgando. Até mesmo na internet, nós perdemos o nosso tempo, às vezes com tolices, como aquele está preocupado com cutícula, o outro com um problema digestivo, ou então apresentando frases enigmáticas para chamar a atenção. Se porventura nós tivermos o impulso de agir desta forma, não vamos fazer. E usar o nosso dedo, a nossa boca, para as coisas que realmente forem úteis a dizer. A segunda forma da prática do silêncio é não ficar reclamando de tudo e de todos. Porque reclamar é o oposto da gratidão. Aquele que reclama da comida, aquele que reclama que o outro é rude, aquele que fala da mudança de temperatura, não tem razão. Não vai nos trazer bem-estar. Então vamos procurar medir as nossas palavras e utilizá-las de forma louvável. A terceira prática do silêncio é evitar compartilhar nossa opinião sobre qualquer assunto. Isso nós temos uma mania de querer sempre palpitar, principalmente nas crises nacionais ou internacionais. Só que nós não temos aquele conhecimento aprofundado para saber o porquê tudo isso está ocorrendo. As leis de causa e efeito. Então, o sábio é aquele que guarda sua opinião para si próprio. O quarto, podemos resistir à compulsão de fazer barulho. Só ligar a televisão quando realmente nós formos assistir algo que nos traga cultura, que nos traga reflexões sadias. Ou então, quando estivermos no elevador ou numa fila, não vamos ficar aí conferindo o celular. Porque na vida nós temos muitos momentos para fazer silêncio. E nós temos que abraçar. E finalmente, podemos manter silêncio quando nós tivermos vontade de criticar os outros. Isso é muito fácil. Apontar o erro deste ou daquele, achando que nós somos melhores, superiores. Não, nada, nada. Nós somos todos imperfeitos, porque senão nós não estaríamos habitando aqui o planeta Terra. Manter o silêncio quando temos mania de criticar é difícil, mas também é muito saudável. Porque a língua é um fogo. É um mundo de iniquidades.
como diz muito bem São Tiago. É um pequenino órgão, mas ele contamina todas as partes do nosso corpo e incendeia o curso da nossa vida. As palavras, elas têm poder. Mesmo aquela que nós colocamos bem baixinho, ela ecoa para toda uma eternidade. Embora não sejamos monges enclausurados, podemos aprender a praticar o silêncio, cada um no estado para o qual Deus nos chamou, segurando sabiamente a nossa língua, a fim de que nós possamos ouvir a voz que vem nos inspirar, que vem nos instruir, e certamente nós podemos nos conhecer melhor. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos, é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, desfilando raiva e rancor e atingindo o alvo, que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza, a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando a conjecturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos, para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aproxima voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar, e enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras nem pensamentos, mas será sentimento por inteira. Amor, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Paz, luz e amor a todos os nossos agradecimentos.
outros.